Oi, oi, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje quase que não sai vídeo, mas eu senti de trazer esse insight para vocês porque, além de estar muito relacionado ao momento o qual eu tô vivendo do lado de cá, eu imagino que pode contribuir com o seu processo aí também, tá? Então, hoje a gente vai conversar sobre quando os nossos planos, as nossas expectativas, os nossos projetos, os nossos objetivos, eles não dão certo ou eles não acontecem da forma como a gente gostaria. O vídeo de hoje é sobre frustração. Eu sei que esse é um tema polêmico, mas vocês sabem que eu adoro e que eu não resisto, não é? Então, vamos conversar sobre esse assunto de uma forma expandida, de uma forma adulta e madura, para que a gente possa aprender como lidar e como se libertar de todos os bloqueios e amarras que esse tema tão sensível pode trazer. Combinado? Bora pro vídeo de hoje. É frustrante, né? Eu sei. Quando um objetivo, um plano, um projeto, algo que você sonhou, que você desejou, que você colocou o seu tempo, a sua energia, que você fez todos os esforços necessários para chegar lá, não chega no resultado que você gostaria. O vídeo de hoje vai trazer principalmente duas direções. A direção de quando você se esforça, você coloca energia e os seus resultados não são o suficiente. Essa frustração é a número 1. E a segunda frustração, que é quando você faz o que tem que ser feito, você consegue chegar lá e conquistar, mas a conquista em si não tem o mesmo sabor que você imaginou que ia ter. Ambas situações delicadas, mas que a gente vai poder conversar aqui de um lugar mais expandido para que a gente possa se libertar de qualquer amarra e angústia que fique ao redor deste tema, beleza? Então vamos lá. Então, vamos começar pela primeira frustração, que é aquela que você coloca o seu tempo, a sua energia, você desejou, você sonhou, você se organizou, planejou, fez a coisa acontecer e na hora do vamos ver, não foi bem assim. Sabe aquela energia do abrir o pote de sorvete e tirar feijão? Você tava precisando daquele sorvetinho e quando você chega lá, você vê que não era bem assim. Quantas vezes a gente direciona as nossas escolhas, as nossas relações e a nossa vida para situações e energias que a gente acredita que vão nos trazer algum retorno, algum resultado, alguma sensação que a gente está buscando e desejando receber. No início do ano, eu fiz um workshop com Dona Ana Carolina Lisboa e, na verdade, não foi no workshop, foi no encontro do Ingresso Diamond do ano passado, sobre o planejamento de 2024. E nesse encontro, ela falou muito sobre os nossos desejos, as nossas metas não serem sobre as coisas em si, os cargos em si, o rótulo em si, mas sobre a forma com a qual aquela informação vai fazer a gente se sentir. Então, pensa comigo, você quer o carro tal, mas você não quer aquele carro por ter o carro, você quer aquele carro pela forma com a qual aquele carro vai fazer você se sentir. Você não quer um relacionamento assim assado pelo relacionamento em si, mas você quer aquele relacionamento pela forma com a qual aquele relacionamento vai fazer você se sentir. E assim também funciona com os nossos projetos. Quanto mais clareza você tiver do que você quer sentir a partir disso que você está tentando, disso que você está construindo, deste projeto ao qual você está investindo o seu tempo, mais potente vai ser. Falo isso para vocês porque recentemente eu passei por um processo onde eu não tive as clarezas do que eu desejava sentir antes de fazer. E por mais que a gente já, ao longo do processo, né, como eu já tô na jornada desde muito jovem, tá, as terapia desde os 7 anos, eu já tenho uma grande tolerância à frustração e organização, inclusive nas expectativas, na energia, no que eu desejo, no que eu busco. Porém, passei recentemente por um projeto, uma proposta que eu fiz e que eu imaginei que esse cenário poderia acontecer, mas eu não imaginei o quanto esse cenário teria me afetado e poderia me afetar. O que acontece? Quando as coisas não saem conforme a gente imaginava, a gente precisa de um esforço extraordinário, porque lembra o que você quer sentir.
O que você estava buscando? Esse projeto que eu tinha idealizado e montado e organizado, o plano era que ele me trouxesse uma segurança que eu busco há anos. Um projeto que traria não só resultados materiais e concretos, mas também energéticos, relações melhores, conexões melhores. E isso tudo foi embora quando, ao sair do campo das ideias, porque isso é importante. Informação número 1, uma ideia é só uma ideia. E uma ideia dentro da sua cabeça, ela não vale nada. Você precisa materializá-la, correndo o risco da frustração, que eu acho que essa é a maior armadilha de todas. A gente deixa de trazer as coisas para o plano das ideias porque a gente simplesmente teme o resultado. Eu assisti um vídeo também da Luana Carolina muito maravilhoso sobre isso, que ela disse: eu nunca dei o meu melhor porque eu tinha medo que se eu desse o meu melhor, eu descobriria que o meu melhor não chega, que o meu melhor não é o suficiente, que o meu melhor não basta. E isso chega a ser ruim, sabe quando engole torto, não é redondo que nem a escola, engole seco assim, que, poxa, precisa de um nível de maturidade absurda para entender e compreender que talvez o nosso melhor não seja o suficiente. Mas presta atenção que essa é a parte mais importante do vídeo. Talvez o seu melhor não seja o suficiente agora. Você está recebendo a oportunidade de se desenvolver, de melhorar suas habilidades, de melhorar sua postura, de melhorar suas escolhas. E lembra, como é que você quer se sentir? Qual é o seu objetivo de sentimento em relação a isso que você está tentando? Eu tenho anotado aqui do ladinho, inclusive, da câmera. Plante a semente, regue a terra e colha os frutos. Essa é uma lei da natureza. E por mais que eu tenha ficado frustrada da situação e da minha tentativa, né, do meu projeto não ter gerado o sentimento e o resultado que eu acreditei que ele ia gerar, o que acontece? Eu sei o quanto representou para mim no meu processo eu tirar isso do campo das ideias, eu arriscar, eu ousar. E eu acho que esse é o maior convite de todos com a nossa tolerância à frustração. É a gente identificar o tanto que a gente está se desenvolvendo. Gabriela Staff, minha mentora maravilhosa, que eu sempre trago aqui para vocês, ela sempre fala muito forte que não é sobre chegar lá, não tá na frase desse, acho que tá no do ano passado. Não é sobre chegar lá, e sim sobre a pessoa que eu me torno buscando e desejando este objetivo, essa meta. Então, eu fui uma pessoa que foi muito negligente ao não prestar atenção em tudo que eu fiz de diferente, em tudo que eu tentei. Eu negligenciei tudo aquilo que eu já cresci e evoluí. E aí alimentava o quê? A sensação do não sou boa o suficiente, não chega, não adiantou, foi em vão. Quando na verdade desenvolveu em mim habilidades, virtudes, desenvolveu em mim capacidades que eram coisas que antes eu só achava uma possibilidade que poderia ser, e agora eu experimentei. Eu lembro quando eu era criança, meu pai sempre falava pra mim: filha, prova essa fruta. Não, pai, eu não gosto. Kiwi. Kiwi foi o mais engraçado de todos. Como é que tu sabe que tu não gosta se tu nunca provou? E aí, a primeira vez que ele me deu kiwi pra provar, eu provei e eu adorei. Percebe, tá? Ele me entregou um kiwi que não tava tão... Ele tava, tipo, maduro no ponto de estar docinho. Então, isso também conta. A experiência que a gente vai ter e o momento que a gente vai ter vai impactar se a gente vai ter ou não um bom resultado, uma boa experiência. Talvez você está fazendo as coisas certas no momento errado ou no local errado. Talvez você precisa fazer isso daqui 3 meses. Se a Amanda, que fez isso agora, ela não dava conta do resultado que poderia vir. Mas quem sabe daqui a 3 meses eu posso tentar a mesma coisa e chegar nos resultados que eu imaginava e que eu desejava, ou até melhor. Então, isso é muito importante pra gente observar a nossa tomada de decisão e observar aonde a gente está colocando nosso tempo e energia, se realmente isso funciona ou não. E o outro aspecto é quando esse segundo lado da frustração que eu comentei no início do vídeo, ele vem desse lugar de eu fiz o que eu tinha que fazer, eu conquistei o que eu queria, o que eu desejava muito por muito tempo, mas ainda assim eu carrego um vazio, eu carrego uma insatisfação, eu carrego uma frustração. Aquilo que eu achei que geraria, que traria a sensação, o desejo, o sentimento, a realização que eu esperava, não aconteceu.
E o que isso significa? Duas possibilidades. A primeira delas, talvez você projetou esses desejos, esse querer em algo que desejaram pra você. Então, vamos lá, vou criar um exemplo mais prático pra ficar simples de visualizar. A família toda de médicos esperava que eu fosse médica. Então, eu conquistei o diploma de medicina contando que isso ia me trazer a realização e a felicidade. E aí eu conquistei o diploma e o diploma não fez nada por mim. Ele não me fez mais feliz, ele não me fez mais realizado, pelo contrário, me gerou mais um monte de dúvidas. O que isso significa? Esse aspecto em você que talvez não seja seu. Esse é o principal convite de uma informação e um desejo que você precisa identificar se ele realmente é seu. Esse é um dos lados, tá? Talvez você conseguiu conquistar algo, mas que esse algo era desejo de outra pessoa e não seu. E isso precisa e merece a sua atenção. Para você fazer o filtro. Sabe, tipo uma peneira? Pega todas essas informações que você tá vendo e passa o filtro. O que é meu, o que é do outro. Então, o desejo de ajudar as pessoas é meu. O desejo de ser médico é da família. Opa, eu posso ajudar as pessoas sendo médica. Mas esse desejo de ajudar as pessoas sendo médica é meu ou é da minha família? Foi projetado em mim, foi colocado em mim? Porque daí você vai viver a vida toda honrando e agradando, mas agradando a todo mundo menos você. E aí aquela sensação de frustração, de cansaço, de esgotamento que nunca chega, que nunca acaba. Você vai querer levar isso até quando? Essa sensação ela acaba quando você faz esse filtro e identifica. Opa, eu quero ajudar as pessoas, mas eu quero ajudar as pessoas compondo músicas. Eu quero ajudar pessoas sendo terapeuta. Eu quero ajudar pessoas gravando vídeos na internet. Hoje em dia existem muitas possibilidades e você pode identificar aquilo que você entende ser melhor para você e que funciona e que preenche você e não mais ninguém. Porque às vezes as suas escolhas do que é verdadeiro para você vai fazer sentido só para você mesmo, não vai fazer sentido para mais ninguém. Ponto. E o outro aspecto é, talvez o momento em que você desejou aquela informação que você conquistou e que não te preencheu, fazia sentido para aquela versão. Então vamos lá. A Amanda de janeiro de 2024 estabeleceu metas e planos para o ano de 2024. E aí, chegando quase, já tem mais 3 meses de 2024, eu identifiquei que talvez algumas coisas que eu coloquei como meta e que eu consegui, elas não me trouxeram a realização e o preenchimento que eu queria. Por quê? Se eu já fiz o filtro e identifiquei, não, isso aqui era um desejo meu, era meta minha. Não tinha projeção de mais ninguém, não tinha influência do meio e das outras pessoas. Mas então por que não me trouxe a realização? Porque fazia sentido para a Amanda de janeiro de 2024. Talvez a Amanda de setembro de 2024 precise fazer novas escolhas. Precise estabelecer novos objetivos, novas metas, alinhadas com aquilo que faz sentido para ela. E provavelmente, possivelmente, sejam diferentes das metas do que a Amanda de 2024 conseguia entender de janeiro. Então, percebe? O tempo, nesse aspecto da frustração, ele pode ser um inimigo ou um aliado. O inimigo, se você quiser tudo para ontem, se você tiver pressa e se você não ter a paciência de respeitar o tempo das coisas. Planta a semente, rega a terra e colhe os frutos. Você precisa dar tempo para o tempo para identificar. Eu quero isso, eu não quero isso. Eu gosto disso, eu não gosto disso. O exemplo do kiwi que eu dei. Talvez se o meu pai tivesse me dado um kiwi que estava muito verde naquela época, eu ia dizer que eu não gosto de kiwi até hoje. Simplesmente porque eu experimentei o kiwi errado. E talvez você precise dar chance para o kiwi. Experimentar de outro jeito, experimentar em outro momento, experimentar um novo formato. Tem gente que gosta, por exemplo, de fruta com casca, sem casca. Você precisa experienciar, experimentar para identificar se funciona, se não funciona, se você gosta, se você não gosta. Uma vez eu vi um vídeo que foi um patrocinado que apareceu, ou sugerido do Instagram. Como você sabe que você pode dizer a frase, eu sei disso? Eu sei disso porque eu li num livro? Eu sei disso porque alguém me contou? E o vídeo explicava que eu sei disso vem de eu sei porque eu vivi, eu sei porque eu experienciei. Olha a diferença. Eu sei porque alguém me contou, quem teve a experiência foi a outra pessoa. Eu sei porque eu li num livro, quem teve a experiência foi quem escreveu o livro.
Por mais que eu leia sobre iluminação espiritual ou cartas de Cristo que o canal escreveu, eu não iluminei para ter a experiência da iluminação. Por mais que eu leia sobre maternidade, sobre gestação, sobre o parto, sobre a maternidade, eu não experienciei a maternidade ainda para ter a sabedoria que só a experiência vai trazer. Então, vamos lá. O vídeo sobre frustração tem esses dois aspectos: identificar o que é seu e o que é do outro, fazer o seu filtro, identificar se o tempo precisa atuar aí e identificar se o que você está precisando experimentar, o que você não experimentou ainda. E do que você já experimentou, de tudo que você já viveu, o que de repente seria interessante repetir a dose que naquela época não funcionou, porque a sua versão não dava conta, porque a sua versão não estava pronta, mas que com o seu eu de agora pode funcionar. E das metas que você tinha, objetivos e desejos que você tinha, o que você quer sentir? Você ainda quer sentir essas coisas? Ou você já está com novos objetivos, novos desejos? Beleza? Confesso que essa questão da frustração é uma das grandes aventuras e desafios da vida adulta. E esse lance de adultecer é uma coisa que ninguém te ensina e simplesmente acontece. Então, a gente precisa aprender, e eu particularmente aprendo muito através de estudos, formações, desenvolvimento pessoal e muita terapia, para poder também estruturar bem o sentimento do lado de dentro, para poder trazer para vocês da melhor e mais elevada maneira. Beleza? Espero de verdade ter contribuído. É uma alegria, uma honra imensa para mim estar aqui com vocês, compartilhando um pouco do que eu vivo, do que eu experiencio, ajudando a gente a expandir cada vez mais a nossa consciência. Contem comigo. E se você sentiu, de repente, conexão com a minha energia, sente que o meu atendimento pode te ajudar, me manda mensagem que vai ser uma alegria e uma honra imensa para mim poder contribuir. Eu te vejo, eu te honro e até o próximo vídeo desse canal. Tchau, tchau!